sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Multiversos Integrativos. Eu sou Luciana e neste momento eu peço licença para iniciarmos a construção do saber integrativo sobre o desajuste e a disfuncionalidade como potentes de integração em novos caminhos. E para quem não me conhece, eu sou Luciana, psicóloga, epistemóloga, educadora de profissionais de saúde em psicoterapia integrativa, brasileira de nascimento, terrena, cosmopolita de entendimento, e aqui estou vivendo em Portugal e com a minha formação toda aqui no Brasil, pela Federal do Rio de Janeiro, pela Federal Rural, também na docência, na pesquisa, no mestrado, lá na UFRJ, no doutorado, enfim, e por aqui, pela Universidade de Braga, no Minho, pela Universidade de Trás-os-Montes e Douros, em Vila Real, e aqui estou integrando a minha vivência em novas possibilidades na minha existência integrativa. Então vamos lá construir o saber integrativo sobre o desajuste e a disfuncionalidade potentes para a integração de novos caminhos. E do que se trata isso, Luciana? Bem, nós temos conceitualmente no campo psíquico, mas também no nosso modus de comportamento, na nossa existência, uma vivência do desajuste, do inadequado, do disfuncional, do mal adaptativo, daquilo que possa trazer na nossa vivência ruídos, desaprovações, inadequações, constrangimentos, prejuízos, que ganham esses nomes que eu mencionei antes, como algo que deve ser evitado, como algo que não nos oferece processos benéficos, porém, na vivência integrativa, o desajuste, o desadaptado, o inadequado, o disfuncional nos trazem muitos aprendizados e são parte integrante do todo. O todo, a inteireza, tem as suas multidimensões que estão em alguns graus, gradações, níveis de ativação alinhados com as ativações e as vivências de outros elementos externos que possibilitam uma integração plena, consonante, convergente. E a nossa porção nesses multiníveis integrados, aos multiníveis também de integração dos outros elementos vivos, podem produzir consequências, efeitos que são aqueles de adequação e, portanto, na retroalimentação, no que reverbera, no que retorna aquela interferência nossa na existência do outro a nós, quando há a integração da nossa adequação com a adequação do outro, esses multiníveis de adequação, ao retornarem após a recepção, após a processualidade do outro e o efeito do outro externado de retorno a nós, ele vem como um retorno que traz um reforçamento positivo, um condicionamento positivo, um condicionamento que expressa adequação, aprovação, ajuste e, portanto, essa dimensão dos nossos multiníveis, as nossas gradações de ação das nossas multidimensões, quando no retorno, na retroalimentação, vem com esse efeito de ajuste, de integração, de ajuste com os níveis das multidimensões dos outros, nos apresentam o reforço positivo de aprovação, de adequação, e isso vai trazer
na nossa captura e na nossa conexão interna de percepção uma satisfação, um desejo e uma classificação dessa vivência de aprovação. Contudo, quando nós, com a nossa inteireza, agimos, vivenciamos no mundo, nós temos os multiníveis, as gradações das nossas multidimensões, em níveis que se integram às gradações e multiníveis, dos outros seres vivos, de modo pleno, de modo ajustado e que traz esse reforço do efeito de retorno do outro sobre nós, positivo, de aprovação, de adequação, que eu já falei anteriormente. Contudo, a nossa inteireza tem outros multiníveis nas nossas multidimensões que, ao serem integrados através da nossa vivência no outro, se integram inadequadamente, disfuncionalmente, se integram causando desajustes ao outro e que podem ter uma sinalização de reforçamento do outro para conosco no efeito de retorno ameno, menor, desconsiderada por nós no contato, porque não quer dizer que não existam simultaneamente os níveis de ajuste, existem simultaneamente os níveis de desajustes da nossa ação para com o outro, porque somos seres complexos, inteiros e diversos. A nossa inteireza, a minha, da Luciana, em relação à inteireza de cada um de vocês, tem multiníveis de integração, multiníveis que se adequam, que convergem, que são consoantes, que vão se associar sem esforço, sem nenhum tipo de desajuste, de inadequação, de tensão, vão se ajustar plenamente. Mas, simultaneamente, na minha ação com os outros, tem multiníveis das minhas multidimensões, ou seja, tem gradações das minhas multidimensões que se desajustam ao contato com esse outro. E esses desajustes podem ser reduzidos, podem ser minorados, tanto na potência deles quando nós agimos, quanto na recepção dos outros quando são afetados pelas nossas vivências, pelas nossas ações no mundo e com os outros. E isso também pode acontecer simultaneamente conosco, reduzindo a interferência das nossas multidimensões que, porventura, estejam desajustadas, inadequadas aos outros, como eles também estarem reduzindo esse desajuste no contato das nossas ações e, portanto, esses outros, ao retornarem o efeito que receberam e que processaram e que trouxeram uma resposta e ofereceram a nós no mundo, como efeitos desajustados, reduzidos e uma sobrevalorização, uma intensificação dos efeitos que foram ajustados. Contudo, tanto a inteireza dos outros oferecem a resposta com os ajustes quanto com os desajustes, que estão em gradações diversas. Nós também, ao contato com o retorno, capturamos, fazemos contato e capturamos os ajustes e desajustes da resposta do outro com relação à nossa intervenção, à nossa interferência, à nossa ação sobre eles. Contudo, o nosso contato é com o inteiro, de inteiro para inteiro. Contudo, a nossa percepção, a minha, a sua e a de todos, ela é seletiva e ela seleciona, sobrevalorizando, potencializando, intensificando as evidências, os sinais, os dados de realidade que são reforçadores positivos, que são adequados, aprovados, que foram esperados por nós, que foram a base da nossa construção, da nossa vivência, que foram expectados e que, portanto, vão satisfazer
algo nosso, genuíno, no planejamento da nossa ação, de uma execução de sucesso, de uma execução que tem ali a máxima gradação de êxito, ou seja, de adequação, de integração ao outro. Contudo, a nossa percepção seletiva, então, ela escolhe essas evidências, esses dados de realidade que corroboram com o nosso êxito, que são reforçadores positivos. Mas lá na vivência e no contato também estão aqueles dados de realidade, aquelas evidências da nossa inadequação, do nosso desajuste com relação ao outro que foi ali analisado, pensado, a ação que foi planejada de intervenção em relação ao outro. Esses dados do desajuste, eles são emitidos também pelo outro para nós. Contudo, no nosso contato, que nele há o inteiro, tanto ajustado, os dados, as evidências de retorno do outro que estão ajustadas, que estão aprovadas, quanto as desajustadas e desaprovadas em várias gradações. Só que a nossa percepção seletiva, que favorece a busca e o contato pela a evidência de aprovação, sobrevaloriza, ou seja, destaca a adequação e tenta esconder a inadequação, o desajuste e a disfuncionalidade. E se nós temos o conhecimento disso, que esse processo seletivo acontece pela percepção, nós podemos, e nós estamos imbuídos em um autoconhecimento integrativo, nós podemos então abrir questionamento no momento que temos contato com a resposta de feedback, a resposta de retorno do outro, a sinalização do outro quanto a o nosso efeito sobre ele, a nossa ação sobre ele. Nós podemos abrir questionamento sobre, bem, quais são as evidências do desajuste, das disfuncionalidades, das inadequações nas suas gradações que estão presentes aqui, porque eu sei que somos inteiros e diversos do outro. Portanto, nós teremos ações sobre outros adequadas, ajustadas, adaptadas, em algumas gradações da nossa funcionalidade inteira, e teremos desajustes, disfuncionalidades em outras gradações da nossa inteireza. Portanto, se eu estou fazendo um contato do feedback, do retorno com o outro, eu posso questionar aonde estão as inadequações, ou dado de uma outra maneira essa informação, a busca por essa informação, aquele questionamento do tipo, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para estar mais adequado, mais consoante às suas questões, ao seu modo de ser e aquilo que precisas? E assim, esse questionamento nessa relação com o outro, que traz do seu inteiro o retorno, e no inteiro tem o adequado, o ajustado, o positivo e também o inadequado, o desajustado, o negativo, eu capturo no questionamento, tendo como um questionamento de autoconhecimento, aquela informação que muitas vezes a minha percepção seletiva quer ocultar de mim, deixar na dimensão inconsciente do contato, deixar no oculto. E se eu procurar por essa informação, que entendo que sou inteiro, diverso e distinto da inteireza do outro, portanto, em gradações das minhas multidimensões em ativação, haverá adequação e em outras haverá inadequação, eu posso investigar, eu posso buscar, eu posso, ao questionar essas inadequações, aonde elas estão e como estão, e colher esse dado de realidade, capturar, fazer contato com ele e sustentar o contato com ele com tal importância quanto aquele da satisfação, do ajuste, da adequação, da adaptação
que é um reforço positivo. E no meu caminho de agora, eu comigo mesmo, mediante esses dados de realidade, do contato com o outro, com as suas gradações de ajuste, de satisfação, que são reforço positivo, e as suas gradações de desajuste, inadequação, que são reforço negativo, eu posso me abrir para integrar todas essas nuances e para aquelas que estão desajustadas, investigar as suas especificidades, as suas características, como elas foram planejadas, como elas foram executadas, como elas foram integradas e, ao questionar e investigar, me abrir para adquirir novas potencialidades, capacidades, conhecimentos, saberes para construir para aquelas que estão, aqueles níveis, aquelas gradações em desajuste e inadequação, propor possibilidades novas para num outro contato e num outro ato entre inteiros, o meu inteiro e o inteiro do outro, eu ter o cuidado de executar, realizar aquelas inadequações de antes num projeto novo para adequação e acompanhar, monitorar a captura de contato do outro, a processualidade do outro e a resposta do outro quanto nos apontar se houve agora adequação e a partir dessa adequação, que naquele caso anterior era de inadequação e transmutei para adequação na possibilidade do contato do outro, também nesse contato continuar integrando a minha busca por dado de realidade, então de inadequações em outras gradações de multiníveis, porque somos diversos e diferentes, não temos como na nossa ação inteira só possibilitar adequações, ajustes, funcionalidades ao outro que é diverso de mim. Nós temos sim sempre o nosso inteiro agindo com adequabilidade e inadequabilidade, funcionalidades e disfuncionalidades em relação ao outro. Contudo, se no feedback, no retorno que o outro me dá, eu não investigar as disfuncionalidades, os desajustes e as inadequações, eu não terei contato e não capturarei esta porção para que eu a integre, porque a minha percepção seletiva que busca o êxito, ela irá selecionar, irá filtrar só as informações de reforço positivo, enquanto afastará da percepção, mas não do contato, os dados de realidade das disfuncionalidades, colocando-os na dimensão do inconsciente. E o que em outras vivências acabará se repetindo e ficará com uma dimensão oculta do meu autoconhecimento integrativo. Se for um pressuposto da minha vivência integrativa, sempre ao contato com o outro, investigar, questionar as inadequações, as disfuncionalidades, que eu posso estar questionando no sentido de melhoria, eu sempre terei a possibilidade de capturar o dado de realidade das inadequações e poder integrá-la na minha processualidade dentro dos planejamentos e dos ajustes das minhas ações e sempre construir caminhos novos, criativos, diferenciados que transmutam as inadequações de ações passadas em adequações de ações presentes, mas que sempre busque e investigue as inadequações das ações presentes para integrá-las e transmutá-las com o desenvolvimento de aprendizagem, saberes, potenciais, habilidades e capacidades, e me mantendo sempre numa espiral de desenvolvimento dos novos potenciais, de autoconhecimento integrativo a mim, a respeito das minhas gradações, nos meus multiníveis, com seus níveis de funcionalidade e disfuncionalidade, e a dos outros, se for uma busca no meu contato, e cada vez mais aprofundar e autoconhecer-me de modo integrativo. Então, nessa busca, que parte do princípio
de eu entender que funcionalidade, disfuncionalidade, inadequação e adequação fazem parte da minha inteireza, que é diversa da dos outros e, portanto, todas essas nuances estarão presentes na minha interação com o outro, eu, ao escolher investigar no efeito de retorno sinalizado do outro as funcionalidades, tão qual as disfuncionalidades no sentido da minha melhoria e aprimoramento, e integrá-las, mantê-las no meu contato e na minha percepção, poderei processá-las e das disfuncionalidades gerar desenvolvimento de novos potenciais, capacitação, inovação, criação e sempre poder superar e sempre poder aprimorar, aperfeiçoar e me inventar, né? Inventar novas versões minhas num movimento de fluxo contínuo de vivência. Essa foi a construção do saber integrativo a respeito da disfuncionalidade e dos desajustes potentes da integração de novos caminhos que fizemos nesse momento, ao qual eu manifesto a minha gratidão e os convido para quem achar que é meritório, que dê o like, o joinha, comente o vídeo, possa trazer as dúvidas, sugestões no comentário, possa indicar os vídeos às pessoas que quiserem, porque acham que é válido e lhes trará benefício, e para aqueles que quiserem contatar-me para desenvolver processos integrativos vivenciais na psicoterapia, em corporações, na mentoria, na educação, na epistemologia, há o meu e-mail, o e-mail do nosso canal na descrição do vídeo. Será uma honra desenvolver esses processos com cada um de vocês. Por ora, eu manifesto a minha gratidão profunda pela construção desse saber integrativo.